A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a você que está nos assistindo. Lá no Salmo 91, verso 4 diz: Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Vamos todos ficar de pé. Fale com o Senhor. Coloque os seus medos, as suas inseguranças, coloque a sua ansiedade nos pés do Senhor. Ele te guarda, Ele te protege. Estamos seguros em Ti. Estamos seguros em Ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga: e se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Braços é o meu descanso. Oh, em Teus braços é o meu descanso. Eu posso descansar em Ti. Em Teus braços é o meu descanso. Declare: seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és. Ele te guarda, Ele te guarda. Oh, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Estamos seguros em Ti. Se sinta seguro em Deus. Estamos seguros
seguros em Ti, Pai. Nós sabemos quem Tu és, Senhor. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso esconderijo. Confio em Ti, Senhor. Diga pra Ele que você confia nele. Confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Confio em Ti, Senhor. Em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. Declare isso. Em Teus braços é o meu descanso. Oh, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Tu és nosso Senhor, Pai. Tu és o nosso Deus. Não há nenhum outro como Tu, Pai. E é porque nós sabemos quem Tu és que nós confiamos e descansamos em Ti, Deus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Somente a Ti rendemos glória e honra, Pai, a nenhum outro. Somente a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder. Oh, Tu és o nosso Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga isso mais uma vez. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Com toda a sua força, declare a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas,
o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ti, Senhor, toda glória, pra sempre te damos glória, a Deus te damos. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Diga isso. A Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Te atrapalha aí, meu filho. Pode se sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia num trecho que todos nós conhecemos. Eu falo todos porque nós devemos conhecer isso daqui, que está em 2 Crônicas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 7, verso 14. Todos acharam? Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só. Feche seus olhos, aonde você está? Você que está nos assistindo também, feche os seus olhos um minutinho. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, buscando do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que somente o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Deus, fala conosco, Senhor, esta manhã, Senhor. Oh Deus, quem está nos ouvindo em casa, Senhor, fala também com essas pessoas no particular, Senhor, usando a Tua palavra, a Tua escritura, Senhor Deus. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor Deus. E usa a minha vida como canal para isto, neste momento, Senhor. Eu me esvazio de mim, Senhor, e peço ao Senhor, Pai, usa a minha boca neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Aqui esse trecho fala, eu leio só uma parte do versículo, ele fala: se o meu povo. Então Deus, ele tinha um povo. Deus sempre teve um povo. O que quer dizer a palavra povo? Às vezes a gente fala o povo, o povo brasileiro. O que quer dizer ser um povo? Uma nação. No dicionário, o significado de povo são pessoas que falam a mesma língua, têm os mesmos costumes e interesses comuns. Nós, brasileiros, por exemplo, nós temos os mesmos costumes. O nosso hábito de levantar, o nosso hábito de tomar café da manhã, o hábito de almoçar. Numa hora do seu almoço,
a alimentação básica do brasileiro, todas as mesas, independente da classe social, é ali baseado no dia a dia, no nosso arroz com feijão e carne. Então isso é um costume nosso, fazer isso, comer isso. O nosso idioma é o português, nós falamos a mesma língua e temos os mesmos costumes. Então nós somos um povo, nós falamos o português e vamos usar o português claro e comemos arroz com feijão. Quando você vai viajar para outra nação, ou mesmo dentro do nosso próprio país, que é um país continental, você vê algumas variações. Mas se você viaja fora do Brasil, você vai se deparar com hábitos diferentes. Primeira coisa, você vai se deparar com uma linguagem diferente e com os hábitos alimentares, a cultura diferente, porque aquele é um outro povo, outra cultura, outros hábitos. Então, isso que define um povo. Mas Deus aqui, Ele está falando para o meu povo. Se o meu povo, quem que é o povo de Deus? Deus sempre teve um povo. Deus fez esse chamamento desse povo lá com Abraão. Abraão sai da terra da sua parentela, vai para a terra. Todos nós conhecemos essa história real. Depois de Abraão veio Isaac. Isaac estava caminhando em cima da mesma promessa: ser o povo de Deus, ter os hábitos e os costumes ao qual Deus deu para eles. Depois veio Esaú e Jacó, que todos nós conhecemos. De Jacó saiu as 12 tribos. E dentre os filhos de Jacó, José, que foi para o Egito, se tornou governador do Egito, teve uma grande fome aonde Jacó estava. Jacó migrou com toda a sua família para o Egito. Lá no Egito, essa nação, esse povo foi se multiplicando, se tornando robusto, se tornando uma nação, se tornando um povo. José morreu, o faraó morreu, esse povo passou a ser agora escravo do povo egípcio. Mas era um povo protegido de Deus, porque Deus tinha uma aliança com eles. Deus fez essa aliança com eles lá em Abraão, e todos viviam debaixo desta aliança. Então eles eram um povo de Deus, independente de como eles estavam vivendo, eles tinham a promessa de Deus sobre a vida deles. Então eles eram um povo de Deus. Eles estavam lá dentro do Egito, mas Deus guardava aquele povo. Existia um sofrimento lá? Sim. O cativo sempre tem um sofrimento. Mas Deus, eles eram um povo de Deus. Esse povo saiu do Egito, debaixo, Deus lançou sobre o Egito as pragas, as 10 pragas. Esse povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, já conhecido como uma nação, o povo hebreu. E esse povo, ele foi caminhando, ele foi andando debaixo da bênção do Senhor, debaixo da proteção, debaixo da mão poderosa do Senhor, porque era povo de Deus. Eles tinham isso. Aí vieram os reis, o primeiro rei, Esaú, o segundo rei, Davi, e veio Salomão. Isso, eu contei esses 5 minutos de história, talvez se deu 5 minutos, mas isso se passou muitos anos. Você que está vindo aqui às terças-feiras ver o estudo do panorama do Antigo Testamento, você tem uma visão do contexto geral dessas poucas palavras que eu falei aqui. Quando Salomão inaugura o templo do Senhor, aí Deus vem e fala com Salomão. Salomão fez uma grande festa, fez sacrifícios ao Senhor. Naquela época se fazia sacrifício de animais ao Senhor. Foi feito o sacrifício ao Senhor. Houve uma grande festa. Deus veio e falou com Salomão. Aí ele falou esta palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí Deus falou muito claramente com Salomão. E os anos foram se passando.
Aí veio aquele que é o principal. Porque eu falei todos esses nomes? Porque nós temos que conhecer esses homens. Mas veio o principal. Quem veio? Quem veio? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de João. Abra sua Bíblia em João. João 1 diz, João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que teria sido feito. Nele estava a vida, e estava a luz do homem. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Verso 12: contudo, os que receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser chamados, de se tornarem filhos de Deus. Antes você era povo de Deus, agora você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então Jesus, ele veio, Salomão inaugurou o templo. Na época já de Jesus, estava sob o domínio romano. Jesus veio e olhou para aquele templo, e em uma determinada hora da história ele falou: não ficará pedra sobre este lugar. Este templo será destruído e será reconstruído. Só que Jesus, ele já estava falando do mundo espiritual, no reino dele, no reino de Deus. Ele estava falando já em relação a você e a mim. Hoje, quem é o templo do Espírito? Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito. Em 2 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo fala: e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós somos o templo do Espírito hoje, porque Jesus derrubou aquele templo. Ele falou: não ficaria pedra sobre pedra, e ele refez o templo, e o templo somos nós. Hoje o templo é você. Hoje o templo de Deus sou eu. Somos nós que somos povo, somos filhos de Deus. Nós somos o templo de Deus hoje. Então, se você é templo do Senhor, a sua vida, ela tem que ser diferente. Porque nós vamos continuar falando nesse texto um pouquinho mais. E uma das grandes características de Deus, ele é imutável. São os atributos de Deus. Deus não mudou. Deus é o mesmo desde a fundação do mundo, ou desde antes da fundação, Deus já era Deus. Aqui, quando a gente fala no princípio, é o Logos, é o início. Deus já era Deus, e Deus é Deus até os dias de hoje, e vai continuar sendo na eternidade. E Deus, ele é imutável. Deus não mudou. A palavra de Deus, ela não muda. E o desejo de Deus é que ele sempre esteve ao lado do homem, porque Deus nos conhece, e Deus é misericordioso e compassivo para conosco. Ele conhece a estrutura de cada um aqui. Ele sabe que cada um aqui veio do pó. Ele conhece, ele fez você. Deus, do ventre da sua mãe, como a massa disforme, Deus já te conhecia. Você não está aqui por um acaso, ou você não está aí me ouvindo na sua casa por um acaso. Deus já te conhece. Deus já te conhecia antes da fundação do mundo. E Deus, ele quer estar junto do homem. Deus, ele é bondoso e compassivo. Ele sabe que nós dependemos dele. Sem ele, nós não fazemos nada. Ou, aliás, fazemos, mas a maioria das vezes, em 100% das vezes, fazemos aquilo que não agrada a ele. Mas fazemos. Mas a misericórdia do Senhor, ela é grande. E Deus te ama. Deus me ama.
Ele é o Criador, que Ele ama a criação. Ele nunca deixou de te amar. Aquele povo, ele andou por caminhos que não deveriam ter andado, mas Deus não deixou de amar aquele povo. Deus te ama. E se você reconheceu em Jesus, se você aceitou o sacrifício da cruz, se você é uma nova criatura, a misericórdia do Senhor, ela é maior sobre você. O desejo de Deus é que nós, cada um que está aqui, cada um que creu no sacrifício da cruz, é que nós desfrutássemos dos benefícios que Ele tem para nós na integridade. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é ver nós passarmos por dificuldades, por sofrimentos, por lutas. Não, o desejo de Deus é que nós desfrutássemos todos os benefícios que parte dele. Só que para isso, Deus deixou aqui nesses versos que está em 2 Crônicas, Ele deixou algumas coisas que nós temos que fazer. Aí, muitas vezes nós, infelizmente, não fazemos. Nós pulamos essa parte desse texto bíblico e passamos somente a pedir ao Senhor que cure ou que sare a nossa terra. Tem algumas tradições que falam sare as nossas feridas, mas Deus deixou aqui, vamos usar o português claro, nós falamos o mesmo idioma, o beabá. O beabá, quando a gente quer falar para uma pessoa, segue isso, que vai dar certo. E uma das coisas que Deus nos orientou a fazer é se humilhar na presença dEle. Nos humilharmos na presença dEle. É na presença de Deus, não é na presença dos homens. Esse texto bíblico, ele tem sido usado para fazer grandes avivamentos na igreja. Ele tem usado para pregadores, esse mundo afora, para ser usado. Mas tem algo mais aqui, tem algo mais íntimo aqui. Não é só para eu me humilhar, às vezes vestir uma roupa estranha, andar descalço, fazer Deus, eu vou andar descalço 60 dias, 90 dias, 1 ano, como sinal de humilhação ao Senhor. Não é isso que está aqui. Se humilhar na presença do Senhor. O que é se humilhar na presença do Senhor? O que é humilhar? Da onde vem essa palavra humilhar? Eu busquei no latim. Eu busquei algumas outras, mas essa do latim, ela vem assim, ela encaixa sobre as nossas vidas. Se humilhar em latim, é abaixar a confiança. No latim, abaixar a confiança. Então, se humilhar não é vestir uma roupa estranha, andar descalço, deixar o cabelo crescer. Vocês imaginam eu de cabelo grande? Vocês iam me ver na rua falando, não sei nem quem que é esse indigente. Isso é humilhação? Não, não é humilhação perante o Senhor. A humilhação perante o Senhor é quando nós diminuímos a nossa confiança no eu, no meu braço, no meu intelecto, no meu conhecimento. Não estou falando que você não tem que ter isto, intelecto, conhecimento, cultura, ler, buscar, você tem que ter, mas você não pode depender somente disso. Essa humilhação que Deus fala aqui é nós diminuirmos a nossa confiança em nós mesmos, mas aumentar a nossa confiança em Deus. Quando nós aumentamos a nossa confiança em Deus, nós estamos aqui cumprindo esses versos. Não é somente rodar e fazer coisas estranhas que é se humilhar na presença de Deus. Não, é algo mais íntimo, é algo mais pessoal, é algo no singular, é você e Deus. Essa humilhação, quando
nós nos humilhamos perante o Senhor, nós confiamos mais nele. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de pegar esses versos da Bíblia, fazer algum movimento religioso, seja qual for, não estou criticando, por isso que eu estou usando o movimento religioso, e procurarmos o que nos interessa. Como assim? Procurar aquilo que nos interessa. Eu vou me humilhar diante do Senhor, eu vou fazer qualquer coisa que eu me sinta humilhado, para que Deus faça isso, faça aquilo e faça aquilo. Então na verdade eu estou buscando o meu interesse próprio. Na verdade, Deus quer que nós nos humilhamos para Ele e perguntamos para Ele: Deus, o que eu posso fazer, o que eu posso ser, aonde eu posso mudar para fazer a Tua vontade sobre a minha vida? É a vontade de Deus que tem que ser feita sobre a minha vida. Nós buscamos a nossa vontade e queremos que Deus faça aquilo para nós. Será que isso é humilhação ou será que isso é petição? Então, esses versos de humilhação é buscar Deus, se humilhar na presença de Deus. Por isso que eu falei, essa coisa é mais íntima, é pessoal, é singular. No singular é você sozinho, você e Deus. Se humilha na presença do Senhor. Pergunte para Ele, fala: Deus, o que eu tenho que fazer para que o Senhor faça alguma coisa sobre a minha vida, para que eu mude, para que a minha vida mude, o que eu tenho que fazer? Nós estamos passando por um momento que ninguém passou na vida. Eu talvez seja o mais velho aqui. Se eu fosse mais velho, eu estaria em casa assistindo o culto, porque eu farei parte do grupo de risco, mas ainda não estou no grupo de risco. Mas, me perdi o que eu ia falar. Então, esses versos são uma coisa mais íntima, mais pessoal. Esse verso não é um trecho bíblico que destrava uma chave e move o coração de Deus. Deus é Deus, Ele não mudou. Então não é dizer que eu vou ver esses versos, fazer algumas coisas e tal, e vai rodar uma chavinha lá no céu, tudo que eu pedi vai vir sobre a minha vida. Deus quer que nós nos humilhamos. Deus quer que nós também façamos o quê? Orar. Quando nós buscamos a face do Senhor, que aqui vem num pacote só. Quando nós oramos, orar é a gente conversar com Deus. Isso não tem segredo para ninguém. Deus fala conosco através das suas escrituras. Deus fala, o que Deus tem para falar conosco, Ele já falou, está aqui, ó. Está aqui. O que sair daqui, vigia que é laço. Vigia que é laço. Então a nossa oração é um reconhecimento, é falar com Deus, é a saber que nós temos esse canal direto com Deus. Quando nós oramos, nós estamos colocando diante de Deus a nossa inferioridade diante dEle. Ninguém ora a Deus se não ver em Deus algo superior. Ninguém ora. Você já viu alguém orar falando: não, eu vou orar para Deus aqui, mas se Deus não responder, eu vou fazer tal coisa? Não, você ora com aquela convicção que Deus vai agir na sua vida. A questão é, a nossa oração, ela não pode ter espaço para soberba. A nossa oração
ela não pode ter espaço para hipocrisia. A nossa oração, ela tem que ser uma oração genuína, de humildade, de sinceridade, de reconhecer em Deus a soberania e a santidade dele. Não é fazer uma oração que eu sou isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Você está orando ou você está contando para Deus aquilo que você fez? Você acha que Deus não sabe o que você fez? E se você acha que isso é mérito seu, engano seu. Você fez porque você é servo do Deus Altíssimo, você é povo de Deus, porque aquilo que te alcançou, você tem que desejar que alcance outras pessoas também. Então, quando você orar, ore com sinceridade de coração, se humilhe na presença do Senhor, busque a Ele em santidade, fale com Deus com sinceridade, deixa a soberba para lá, deixa essa soberba para lá, não faça a oração farisaica, eu fiz isso e não fiz aquilo que o fulano fez, eu sou mais santo do que ele. Se você não consegue orar, fale com Deus: Deus, que a tua misericórdia me alcance, eu sou um pecador. Quando nós assumimos, nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa diante de Deus, as coisas começam a mudar diante de nós. Porque muitas vezes nós somos santos, só falta esqueci o nome daquele troço que fica em cima da cabeça do santo, a auréola. Não é isso. A nossa condição, nós somos pecadores. A partir do momento que você reconhece os pecados, aí é outra história. Eu não vou ensinar ninguém a orar aqui. Entre no seu quarto, no particular, e fale com Deus. Mas fale com Deus com sinceridade de coração. Aprenda a confiar mais no Senhor. Aprenda a confiar mais no Senhor. Aí Deus continua falando aqui: e buscar a minha face. Buscar a face de Deus. É fácil? Uma das coisas que você tem que fazer para buscar a face de Deus é comunhão com Ele, com Deus. Agora, tem muita gente que não tem comunhão nem com os irmãos. Se eu não tenho comunhão com um irmão, como que eu vou ter comunhão com o Pai? Buscar a face do Senhor não é só vir ao culto ou assistir o culto online. Você está buscando a Deus, mas buscar a face do Senhor. O nosso pastor usa um termo aqui que eu achei interessante, eu não conhecia quando eu cheguei: olhar na biloca do olho. Todos nós já ouvimos isso aqui, porque é o nosso pastor que fala. Quando você vai conversar com uma pessoa que você fica assim, meio assim intrigado, o que você faz? Você olha no olho dele. É como se o olho dissesse a verdade. É isso que Deus quer que você faça. Busque a face dele, procure o olho, olhe no olho de Deus. Para isso não é somente vir aqui na igreja, você tem que ter tempo de comunhão com Deus, você tem que ler, você tem que, requer tempo, requer essas coisas para que você tenha essa comunhão, tenha a busca da face do Senhor. Deus fala que buscar a minha face. E ninguém busca a face do Senhor se não reconhecer a Jesus primeiro. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho para você chegar ao Pai senão através de Jesus. Não existe. Não existe. Eu sou o caminho. Jesus falou essas palavras. Então, para que você busque a face do Senhor, o primeiro passo é você reconhecer o sacrifício da cruz. É você reconhecer que aquele templo lá
da época de Salomão não ficou pedra sobre pedra, e que você é o templo do Espírito hoje, e que você é nova criatura, e que você se humilha na presença do Senhor, e que você tem orado diante do Senhor, e aí sim você está buscando a face do Senhor. Mas isso requer muitas vezes o quê? Ou muitas não, 100% das vezes requer renúncia. Renunciar a quem? A renunciar a mim mesmo. Pega a tua cruz e me segue. Jesus que falou. Então você já está se humilhando na presença do Senhor, você está orando, você está buscando a face dele. Então, teoricamente, você está se convertendo. Ninguém se converte só de levantar a mão aqui, quando se faz um apelo, levanta a mão, aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É o primeiro passo, é um processo. Ninguém entra nessa igreja de um jeito e quando vira as costas sai do outro. Deus pode fazer isso? Pode. Mas é um caminhar com Deus, é esta renúncia que nós fazemos do eu. Aí você se converteu, você já aprendeu a fazer essas coisas diante do Senhor. Converter, o que é converter? Converter é mudar de mão no trânsito. Você vê lá na rodovia, conversão à direita, conversão à esquerda. A direita sua é essa aqui, minha irmã. A sua esquerda é essa aqui, não estou doido não. Conversão à direita, isso é, você está mudando totalmente de rumo. Totalmente. Se você estava indo em frente, se você vai se converter numa rodovia, você vai passar a ir para lá. Essa é a vida, essa tem que ser a nossa vida. Mas para que isso aconteça, quando nós nos convertemos, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, nós vemos isso em nós mesmos. Se você passava a perna nos outros, você não passa mais. Se você enganava, você não engana mais. Se você era daquele que te dava um troco errado, você botava no bolso e você não faz isso mais. Por quê? Porque você é nova criatura. Você se converteu. Antes você andava para lá, agora você anda para cá. Você anda na contramão do mundo. Nós que somos, que cremos verdadeiramente em Jesus, não é dizer que é cristão, que cremos, que aceitamos, que vimos aquilo, que vivemos aquilo que está lá no livro de João. Nós somos nova criatura. Nós mesmos vemos o nosso vocabulário mudar. Nosso vocabulário muda. Se você tinha o hábito de falar palavras de baixo calão, você não fala mais. Se você era arrogante, grosso, ignorante, mal educado, você vai se polindo, você vai sendo polido como um cristal. Se você tinha hábitos estranhos, você deixa esses hábitos. Você se converteu. Por isso que nós andamos na contramão do mundo. Nós sempre andamos na contramão do mundo. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós fazemos isso que está escrito aqui, nós estamos no caminho certo. Só que, quando nós nos afastamos desse caminho, nós ficamos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Às vezes o crente tem o hábito de falar, isso é hábito. O inimigo está furioso. Todos nós já ouvimos isso. O inimigo está furioso. Se ele é inimigo, ele tem que ser furioso. Se ele não estiver furioso, ele é seu amigo. Se ele é seu amigo, tem alguma coisa errada nessa história. Então pensa bem. Aí você não está preenchendo alguns critérios.
Mas quando você está no caminho, o inimigo não deixou de ser seu inimigo. Você vai continuar sofrendo ataques do inimigo. O pastor falou aqui, o leão está ao nosso derredor, 24 horas por dia, diuturnamente, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele está ao seu derredor, achando uma brechinha só para... Se você sai do caminho, você fica vulnerável a esses ataques do inimigo. E o inimigo, ele é paciente, ele não tem pressa, ele é astuto, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Então fique no caminho, siga essas orientações que Deus lhe deu, faça isso que Deus lhe ordenou a fazer. Você é povo de Deus, mas o povo de Deus, ele tem que fazer isso. Deus falou essas palavras, não foi para o ímpio, não foi para outra pessoa. Aqui esse povo já era constituído uma nação, aqui já teve um filtro, vamos usar esse termo, aqui já era constituída uma nação, aqui já era o povo judeu, e Deus estava falando para esse povo. Deus tem falado para você, se você é templo do Espírito Santo, se você é povo de Deus, se você tem se humilhado, se você tem orado e buscado, aí sim você vai viver o que está no final desses versos. Aí Deus vai curar a sua terra, ou Deus vai sarar as suas feridas, conforme a tradução que tem aí. Abra sua Bíblia, e o pessoal do louvor pode subir. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Eu quero que você abra. Se você tiver com o smartphone, abra também. Seja obediente. Você que está em casa também, vendo esse culto pela internet, abra sua Bíblia aí. Vai, se anima. Você é grupo de risco, mas participe. Se você não é de grupo de risco, eu te espero hoje à noite aqui na igreja. 1 Pedro 2, verso 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Verso 10: antes vocês nem sequer eram povo, você não era nada, você era um zero à esquerda, mas agora são povo de Deus. Antes não havia misericórdia, mas agora vocês receberam. Vocês receberam. Então vocês são povo de Deus e vocês receberam misericórdia do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé um pouquinho. Nós já vamos terminar. Eu comecei lá no livro de Crônicas. O livro de Crônicas, quando ele foi escrito, o povo estava no cativeiro babilônico. Então era uma nação, o povo estava no cativeiro babilônico. Estava lá, no cativeiro babilônico. Cativeiro é lugar de sofrimento, de trabalho forçado, de dores, de morte precoce, de tudo que não é bom. Ninguém aqui sabe, porque ninguém passou num cativeiro, mas de tudo que não é bom deve ter lá. E uma das coisas é se afastar do Senhor. Aquele povo deve ter se afastado um pouco de Deus. Então o povo estava no cativeiro. O livro de Crônicas, ele foi escrito, mas o autor, ele estava alertando e chamando a atenção das pessoas. Gente, povo de Deus, nós estamos aqui nesse sofrimento, nessa dor, passando por tudo isso nas nossas vidas, mas Deus
deixou lá atrás, quando inaugurou o templo, em que a glória de Deus encheu o templo de Salomão. Ele falou: se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, o próprio Deus falou que ia sarar a terra, que iria sarar as feridas. Foi o próprio Deus que falou isso. Mas aquele povo estava cativo, aquele povo estava em pleno sofrimento. Mas hoje, nós somos o povo de Deus, nós vivemos numa nação eleita pelo Senhor. Você é templo do Espírito, você é templo do Espírito, você é povo de Deus. Então o que está escrito lá no livro de Crônicas é o que eu falei. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, e as palavras dele não passam. Se você orar, buscar, se humilhar, se converter, o próprio Deus vai sarar a sua ferida e a sua terra. Mas tem uma condição: Jesus é o caminho. Não adianta você orar, não adianta você buscar, se você não estiver no caminho que é Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o sacrifício da cruz. Aí depois você vai começar a orar. Depois você vai começar a se humilhar na presença do Senhor. Se humilhar não é fazer coisas estranhas, é reconhecer Deus e confiar plenamente nele e falar: Deus, o que eu posso fazer ou ser para fazer a tua vontade sobre a minha vida? Deus vai ouvir a sua oração, que ele disse: eu próprio, os meus olhos vão estar atentos e os meus ouvidos vão escutar a tua oração. Então você é templo do Espírito, nação eleita, povo de Deus, povo escolhido do Senhor. Você tem que orar e tem que buscar e tem que colocar diante do Senhor as suas necessidades. Mas primeiro você vai fazer isso. Você não vai primeiro colocar as suas necessidades, que Deus não é o seu mordomo para fazer todos os seus gostinhos e todas as suas necessidades pequenas. Mas você tem que buscar a Deus, falar: Deus, o que eu tenho que fazer, ser e mudar para que o Senhor haja sobre a minha vida? Faça essa oração dessa maneira. Aí você vai viver aqui. Vocês, porém, são geração eleita. Antes nem sequer povo era. Antes de você aceitar Jesus, você não era nada. Agora você é reconhecido pelo próprio Deus como nação santa, como povo escolhido do Senhor. Agora você tem que se humilhar. Deus vai sarar as suas feridas. Mas pergunte para Deus: o que eu tenho que fazer, ser, mudar para fazer a tua vontade sobre a minha vida? Pergunta para Deus. Por isso que eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e pergunta para Deus. Agora é um momento singular. Você que está em casa, você que está aí na sua casa, faça isso também. Feche os teus olhos. Ah, mas eu tenho que fechar o olho para orar? Neste momento eu estou pedindo, sim, feche os teus olhos. Sabe por quê? Para você não olhar para o irmão da direita, nem para a esquerda, nem para o seu parente que está em casa, nem para o seu cachorro que está no seu colo na sua casa. Feche os teus olhos e comece a clamar a Deus e perguntar para Deus: Deus, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ser e o que eu tenho que fazer para que o que está no restante desse versículo se cumpra sobre a minha vida, porque o Senhor é um Deus imutável. Senhor, oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é fiel, Senhor. Oh Deus, que é cortante, que separa juntas e medulas, Pai. Separa a alma do espírito, Senhor. Oh Deus, o que, Pai, nós podemos fazer, Pai? Deus, o que eu tenho que fazer, Senhor? Aonde eu tenho que mudar, Senhor? Oh Deus, o que eu tenho que ser para que a tua misericórdia me alcance mais e mais, Senhor? Oh Deus, para que eu possa ver a tua glória sobre a minha vida, Senhor. A glória é tua, Senhor. O Senhor é o Deus misericordioso, Pai. Nós somos um povo pecador e reconhecemos, Pai, a tua santidade sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, continua o teu operar sobre a minha vida, Pai. Oh Deus, em todos os dias dela, Senhor. Oh Deus, não me deixa afastar do teu caminho, Senhor. Oh Deus, eu vim do pó, eu sou frágil, fraco, debilitado, Senhor. Oh Deus, a minha fortaleza vem do Senhor, Pai. Oh Deus, faz isso por mim, Senhor.
ó Deus, para que a minha vida mude, Senhor, para que eu possa sair desse cativeiro, Senhor. Deus, o Senhor fala aqui que se o meu povo se chama pelo teu nome, Senhor, ó Deus, o teu nome que eu preciso hoje, Senhor, ó Deus, será, Senhor, a destruição, Senhor, na minha vida financeira. O Deus que eu preciso hoje, Senhor, será a destruição no meu casamento, Senhor. O Deus que eu preciso hoje, Senhor, ó Deus, será uma porta de emprego, Senhor. O Deus que eu preciso hoje será que é a reestruturação da minha família, Senhor. O Deus que eu preciso hoje, Senhor, ó Deus, é a minha, Pai, a minha reestruturação como pessoa, Senhor. O Deus que eu preciso hoje, Senhor, ó Deus, é ter mais vontade, mais ânimo, Senhor, de buscar mais a Tua face, Senhor. Ó Deus, é o Deus que eu preciso, Senhor. Ó Deus, mas o que eu tenho que fazer, Pai, o que eu tenho que ser e mudar, Senhor, ó Deus, para que este Deus haja sobre a minha vida, Senhor. Ouve a minha oração, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Diga isso pra Ele. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo culto.